Artigo 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e assinatura do reclamante ou de seu representante. Parágrafo 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. Artigo 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Parágrafo 1º. A notificação será feita em registro postal com franquia, se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, incerto no Jornal Oficial, ou no que publicar o expediente forense, ou na falta afixado na sede da junta ou juízo. Parágrafo 2º. O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Artigo 842. Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Seção 2. Da audiência de julgamento. Artigo 843. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados puderem fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Parágrafo 2º. Se por doença ou por qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Parágrafo 3º. O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Artigo 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência. Parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita,
salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Parágrafo 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo. Se, inciso 1, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Inciso 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Artigo 845. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando, nesta ocasião, as demais provas. Artigo 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. Parágrafo 1º. Se houver acordo, lavrar-se-á termo assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para o seu cumprimento. Parágrafo 2º. Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecidas a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo. Artigo 847. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Artigo 848. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário interrogar os litigantes. Parágrafo 1º. Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se prosseguindo a instrução com seu representante. Parágrafo 2º. Serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos se houver. Artigo 849. A audiência de julgamento será contínua, mas se não for possível por motivo de força maior concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Artigo 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz presidente renovará a proposta de conciliação e, não se realizando esta, será proferida a decisão. Parágrafo único. O presidente da Junta, após propor a solução do dissídio, tomará os votos dos vogais e, havendo divergência entre estes, poderá desempatar ou proferir decisão que melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo equilíbrio entre os votos divergentes e ao interesse social. Artigo 851. Os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão resumidos em ata de que constará na íntegra a decisão. Parágrafo 1º. Nos processos de exclusiva alçada das juntas, será dispensável a juízo do presidente o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão do tribunal quanto à matéria de fato. Parágrafo 2º.
A ata será pela presidente ou juiz junta ao processo devidamente assinada no prazo improrrogável de 48 horas, contado da audiência de julgamento, e assinada pelos juízes classistas presentes à mesma audiência. Artigo 852. Da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante, na própria audiência. No caso de revelia, a notificação far-se-á pela forma estabelecida no parágrafo 1º do artigo 841.